As luzes fluorescentes do supermercado zumbiam acima de mim como vespas furiosas, lançando um brilho amarelado sobre tudo e fazendo o meu reflexo nas portas do congelador parecer ainda mais desbotado do que o habitual. Apertei o meu cesto de compras com mais força, sentindo a alça de plástico cravar-se na minha palma, e fiquei a olhar para as fileiras de peitos de frango com desconto, tentando calcular se um pacote daria para 4 jantares. O ar frio da secção aberta do congelador me deu arrepios nos braços e penetrou no meu casaco fino, o mesmo que eu usava há 3 anos. Os cotovelos agora estavam gastos e cheios de bolinhas. O meu telemóvel vibrou no bolso. Era um lembrete do aluguer. Eu o descartei sem olhar para o valor. Eu já sabia que estava com 150 libras a menos este mês. A loja cheirava a produto de limpeza industrial e produtos agrícolas maduros demais, misturados com o cheiro fraco de frango assado do balcão de delicatessen. Um luxo que eu não me permitia há meses. Os meus tênis rangiam contra o linóleo enquanto eu me movia pelos corredores. O meu cesto de compras estava vergonhosamente vazio. Arroz, feijão seco, a massa mais barata e uma única lata de molho de tomate. Essa era a minha vida agora, aos 26 anos, contando centavos e pulando refeições. Virei a esquina para o corredor dos cereais e meu coração parou. Marcos. Ele estava parado no meio do corredor, como se fosse o dono do lugar, vestindo uma camisa branca impecável que provavelmente custava mais do que um mês das minhas compras. Seu braço estava em volta de uma mulher que eu não reconhecia. Ela era alta e elegante, com cabelos loiros mel que caíam em ondas perfeitas pelas suas costas. Ela estava usando salto alto em um supermercado, salto alto de verdade. A sua pulseira de diamantes brilhou quando ela pegou uma caixa de granola orgânica. Tentei afastar-me antes que ele me notasse, mas o universo não estava disposto a ser tão gentil hoje. Emma, a sua voz tinha o mesmo tom condescendente que eu passei a odiar durante os nossos 3 anos juntos. Emma Richardson, é mesmo você? Forcei-me a virar e a esboçar algo parecido com um sorriso. Marcos. Os seus olhos percorreram-me, observando as minhas roupas gastas, o meu rosto sem maquilhagem e o meu cesto cheio de artigos em promoção. Vi a sua expressão mudar de surpresa para algo pior. Pena misturada com satisfação presunçosa. A mulher loira ao lado dele parecia confusa, as suas sobrancelhas perfeitas franzidas. Uau, tu pareces... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Diferente. Tradução. Horrível. Eu estava horrível e ambos sabíamos disso. Tenho estado ocupada, disse eu, com uma voz mais baixa do que pretendia. Eu estava a trabalhar muito, ainda naquela cafetaria. A maneira como ele disse isso fez o meu trabalho parecer vergonhoso e inferior a ele. Pensei que já tivesses mudado para algo mais substancial a esta altura. A mão da mulher loira apertou o braço dele. Ela tinha percebido quem eu era. A ex-namorada que tinha sido dispensada sem cerimônia há 6 meses. Quando Marcos decidiu que eu não era ambiciosa o suficiente para a sua carreira em ascensão na empresa de investimentos do pai. Na verdade, estou a gerir agora. Menti. Menti. Eu não estava a gerir nada, exceto sobreviver a cada dia. Isso é ótimo. Realmente ótimo. Mas ele não parecia achar isso de forma alguma. O seu olhar caiu para a minha mão esquerda, pendurada vazia ao meu lado, ainda sem anel. As palavras atingiram-me como um tapa. A loira ao lado dele riu. Na verdade, riu. Senti algo dentro de mim rachar. As minhas bochechas ardiam de humilhação. Apesar do ar frio dos congeladores, senti o calor subir pelo meu pescoço. Estamos apenas a comprar algumas coisas antes de irmos ver locais para casamentos, disse a loira, com uma voz doce, mas com um olhar penetrante. A loira ofereceu, com a voz doce como açúcar, mas os olhos perspicazes. Ela ergueu a mão esquerda, revelando um enorme anel de diamantes. Marcos tinha a pedido em casamento no mês passado nas Maldivas. Foi absolutamente mágico. Ele tinha começado a namorar com ela no mês passado, antes mesmo de a nossa relação ter terminado. Parabéns, consegui dizer com a palavra presa na garganta. Devias vir à festa de noivado, interrompeu Marcos. Eu sabia, pelo brilho nos seus olhos, que ele estava a ser intencionalmente cruel. É no próximo sábado, no Metropolitan Club. Seria ótimo ter-te lá, para mostrar que não há ressentimentos
e para mostrar a todos o quanto ele subiu na vida enquanto eu afundei, para me exibir como prova da sua ascensão. Acho que não vou insistir. O seu sorriso era predatório, mostrando todos os dentes. Por favor, considere isto o seu convite oficial. Vai fazer-lhe bem sair e conhecer pessoas. Nunca se sabe quem poderá estar lá. A mulher loira estava praticamente a vibrar com o riso reprimido. Ela achava muito divertido ver a pobre ex-namorada com as suas roupas baratas, sozinha e a lutar, enquanto eles planeavam o seu casamento perfeito. Eu realmente tenho que ir, disse eu, afastando-me. O meu turno começa em breve. Não era verdade. Eu estava de folga, mas não conseguia ficar ali nem mais um segundo. Não suportava o peso do julgamento, da pena e da satisfação deles ao verem-me tão abatida. Virei-me e afastei-me o mais rápido que pude, sem correr, abandonando o meu cesto numa prateleira qualquer. De qualquer forma, tinha perdido o apetite. Atrás de mim, ouvi a voz da mulher loira dirigida a Carrie. Ela parece triste. Achas que ainda está apaixonada por ti? A resposta do Marcos foi demasiado baixa para ouvir, mas ambos se riram. Cheguei ao parque de estacionamento antes que as lágrimas caíssem, quentes e ardentes nas minhas bochechas frias. O vento do final do outono soprava pelo parque de estacionamento quase vazio, trazendo o cheiro da chuva que se aproximava e dos gases de escape. Procurei as minhas chaves às cegas, com as mãos a tremer e a visão embaçada. Foi então que ouvi o ronco baixo de um motor caro e potente, completamente fora de lugar no estacionamento deste supermercado barato. Limpei os olhos e olhei para cima, e foi então que vi o carro. Era preto e elegante como uma sombra, com vidros tão escuros que pareciam poças de tinta. Um Mercedes Classe S, talvez. Não sabia muito sobre carros, mas reconhecia a riqueza quando a via, e este veículo exalava-a de todas as suas superfícies polidas. Estacionou no lugar ao lado do meu Honda Civic surrado, que de repente parecia ainda mais patético em comparação. A porta traseira abriu-se. Primeiro surgiu um sapato, couro preto italiano, brilhando mesmo na luz fraca do parque de estacionamento. Depois, apareceu uma perna, vestida com calças cinza-carvão com uma prega bem marcada. O homem que saiu movia-se com uma graça fluida que demonstrava confiança absoluta, do tipo que vem de nunca questionar o seu lugar no mundo. Era alto e de ombros largos, e usava um fato de 3 peças que tinha sido claramente feito à medida para se ajustar perfeitamente ao seu corpo. O seu cabelo escuro era ligeiramente mais comprido na parte de cima e penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em granito, um queixo forte, maçãs do rosto salientes e uma boca com uma linha naturalmente severa. Mas foram os seus olhos que me deixaram sem fôlego. Eram escuros, quase pretos na luz fraca, e intensamente focados em mim. Percebi que estava a olhar fixamente e rapidamente desviei o olhar, remexendo na minha bolsa à procura das chaves que já tinha encontrado. O meu coração batia forte contra as costelas por razões que eu não queria examinar. Havia algo nele, algo que tornava o ar mais pesado e carregado com um tipo de perigo que eu não conseguia nomear. Mais 2 homens saíram do veículo, um do banco do motorista e outro do banco do passageiro da frente. Ambos usavam fatos escuros e tinham o físico de pessoas que poderiam partir ossos sem suar. Não olharam para mim, mas posicionaram-se de uma forma que parecia protetora e estratégica. O homem de fato de 3 peças deu um passo à frente e sentiu seu perfume. Colônia cara, cedro e algo mais escuro misturado com o aroma limpo de sabonete de luxo. Os meus dedos apertaram as chaves até o metal cravar na palma da minha mão. "Estás a chorar", disse ele com uma voz como fumo. Era grave e texturada, com um sotaque que não conseguia identificar. Italiano, talvez, ou de algum lugar daquela região. Italiano, talvez, ou de algum lugar daquela região. "Estou bem", disse automaticamente, tentando virar-me para a porta do carro. A minha mão tremia enquanto tentava destrancá-la, errando a fechadura 2 vezes. "Não pareces bem." Ele aproximou-se, tão perto que tive de inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. Tão perto que pude ver uma pequena cicatriz a atravessar a sua sobrancelha esquerda. Era uma linha fina e branca que o fazia parecer mais perigoso. "Alguém te magoou?" perguntou ele casualmente, mas algo na forma como perguntou fez a minha pele arrepiar-se, como se ele estivesse genuinamente a pensar se precisava de magoar alguém em troca. "Não, só tive um dia mau."
Desculpa, tenho de ir. Finalmente consegui enfiar a chave na fechadura, mas quando puxei a porta, ela prendeu em algo. Virei-me para olhar e vi a mão dele. Uma grande palma estava apoiada na parte superior da minha porta, impedindo-a de abrir mais. Espera, disse ele. E não era um pedido. Eu deveria ter ficado com medo. Uma voz na minha cabeça gritava que aquilo era perigoso e que eu deveria entrar no meu carro, trancar as portas e ir embora. Mas outra parte, mais alta, estava hipnotizada pela intensidade do seu olhar e pela maneira como ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava. Eu não... Comecei, mas ele me interrompeu. O teu carro? Ele olhou para o meu Civic com uma expressão indecifrável. O pneu traseiro está furado. Virei-me para olhar e o meu coração afundou ainda mais. Ele estava certo. O pneu traseiro do lado do motorista estava completamente vazio, com o aro quase a tocar o pavimento. Eu não devia ter reparado quando estacionei. Claro que está, sussurrei, sentindo a minha última compostura a desmoronar-se. Claro, eu não tinha dinheiro para um reboque. Mal tinha o suficiente para o jantar e não tinha ninguém para ligar. Ninguém que largaria tudo para me ajudar. As lágrimas voltaram quentes e humilhantes, e eu não conseguia pará-las. Ei! A voz dele suavizou-se, e de repente um lenço apareceu à minha frente. Um lenço de pano com iniciais que eu não consegui distinguir. Não chore, disse ele. Desculpe, engasguei pegando no lenço. O que mais eu poderia fazer? Ele tinha o cheiro dele, um aroma de cedro misturado com algo exclusivamente masculino. Desculpe, isso é tão embaraçoso. Vou ligar para alguém. Vou entrar no carro, disse ele. Olhei para ele confusa. O quê? O meu carro? Entre. Ele apontou para o Mercedes, onde um dos seus homens tinha aberto a porta traseira e estava à espera. Vou mandar alguém tratar do seu pneu. Não devia ficar sozinha assim. Todos os meus instintos de autopreservação me diziam para recusar, para insistir que estava bem e não entrar num carro com homens estranhos, por mais caros que fossem os seus fatos. Mas eu estava tão cansada. Estava tão cansada de ser forte, de lidar com tudo sozinha, de fingir que estava bem quando estava a afogar-me. Havia algo nos olhos dele que prometia segurança, mesmo que toda a parte lógica do meu cérebro reconhecesse o perigo. Eu nem te conheço, disse eu, fraca. O canto da boca dele levantou-se, não exatamente um sorriso. Não, não conheces, mas vais conhecer. Ele estendeu a mão com a palma para cima, à espera. Era um convite, uma escolha. Trás de mim, através das janelas do supermercado, podia ver o Marcos e a sua noiva na caixa, ainda a rir de alguma coisa e, aparentemente, a viver a sua vida perfeita. A minha estava a desmoronar-se no parque de estacionamento de um supermercado barato. Olhei para a mão forte e marcada à minha frente, pertencente a um homem que irradiava poder e perigo em igual medida. Aceitei. Os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes e seguros, e ele guiou-me em direção ao Mercedes. O interior era de couro creme, imaculado e com cheiro de luxo. Ao deslizar pelo banco, vi Marcos pela janela. Os seus olhos arregalaram-se ao reconhecer o carro, os homens e o ar inconfundível de dinheiro e poder. O homem de fato de 3 peças sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Um dos seus homens fechou a porta com um clique suave. Para onde vamos? Perguntei, minha voz pouco acima de um sussurro. Ele recostou-se, seus olhos escuros estudando-me com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Para um lugar seguro. Quando o Mercedes saiu suavemente do estacionamento, percebi que tinha acabado de tomar a melhor ou a pior decisão da minha vida, e não tinha ideia de qual era. O Mercedes deslizou pelas ruas da cidade como um tubarão em águas escuras, silencioso, poderoso e predatório. Sentei-me rígida no meu lugar, hiperconsciente do homem ao meu lado, do couro caro sob as minhas calças de ganga baratas e dos 2 guarda-costas silenciosos à frente, que não tinham dito uma palavra desde que começamos a conduzir. Qual é o teu nome? A voz dele rompeu o silêncio, fazendo-me sobressaltar. Emma, respondi, e depois acrescentei estupidamente. Emma Richardson. Emma Richardson. Emma. Ele repetiu lentamente, como se saboreasse as sílabas. Sou Dante, apenas Dante. Ele não disse o apelido. Algo me disse para não perguntar.
Obrigada, disse, segurando o lenço dele no meu colo, grata pela ajuda com o meu carro. Não precisavas de ter feito isso, disse ele. Aquele homem na loja. A interrupção de Dante foi suave, mas absoluta. Aquele que te fez chorar. Quem é ele? Eu fiquei tensa. Como é que sabias? Eu vi-o através da janela. Vi a forma como ele olhou para ti. A forma como tu fugas. O seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente. Quem é ele? Ninguém, respondi rapidamente. Apenas o meu ex-namorado. Não é importante. Tudo sobre ti é importante. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de um significado que eu não compreendia. Virei-me para olhar para ele corretamente pela primeira vez desde que entrei no carro. Na luz fraca do interior, as suas feições eram nítidas e sombreadas, perigosas, bonitas da mesma forma que uma lâmina é bonita. Tu nem me conheces, sussurrei. Ainda não. Ele se moveu ligeiramente, e de repente sua mão estava no meu queixo, inclinando suavemente meu rosto em direção ao dele. Seu toque enviou uma descarga elétrica pela minha pele. Vou contar o que ele disse para fazer você chorar. Eu deveria ter me afastado. Eu deveria ter exigido que ele me levasse para casa. Mas havia algo hipnótico em seu foco, em ser o centro de tanta atenção absoluta. Ele perguntou se eu já estava noiva. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Na frente da sua nova noiva, ele queria humilhar-me. E conseguiu. O polegar de Dante roçou a minha maçã do rosto, recolhendo uma lágrima que eu nem tinha percebido que tinha caído. O nome dele. Não importa. O nome dele. Emma. O comando na sua voz fez algo no meu estômago apertar. Marcus. Marcus Thornton. Algo passou pelo rosto de Dante. Foi tão rápido que eu poderia ter imaginado. Ele soltou o meu queixo e pegou no telemóvel, digitando rapidamente. Então olhou para o motorista. Leve-nos para a cobertura, Lorenzo. Espere, eu disse, o pânico subitamente quebrando qualquer feitiço que ele tivesse lançado. Não posso ir para a sua casa. Não o conheço. Você está segura comigo, Emma. Ele guardou o telemóvel e voltou aqueles olhos escuros para mim. Prometo que estás completamente segura. É o que todos os assassinos em série dizem, logo antes de... Ele riu, e o som transformou o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e menos severo. Não sou um assassino em série, disse ele, embora compreenda a tua preocupação. Ele apontou para os guarda-costas, o carro caro e para si mesmo. Tudo isto deve parecer muito estranho. Estranho é um eufemismo. Deixe-me fazer-lhe uma proposta. Ele virou-se para mim e eu fiquei novamente impressionada com a sua presença. Era como se ele ocupasse todo o oxigênio do carro. Venha à minha casa. Jante comigo. Vou garantir que você esteja calma e segura antes de mandá-la para casa. Se a qualquer momento você quiser ir embora, pode ir. Sem perguntas. Por quê? A pergunta saiu da minha boca. Por que está a fazer isto? Nem sequer me conhece. Não me deve nada. Por que se importa se uma mulher qualquer num parque de estacionamento está a chorar? A sua expressão tornou-se séria novamente e o seu foco intenso voltou. Porque quando a vi ali parada com lágrimas no rosto e derrota nos olhos, decidi que era minha responsabilidade protegê-la. Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. E o que é meu, eu mantenho em segurança. Eu deveria ter ficado aterrorizada com aquela afirmação possessiva. Eu deveria ter exigido sair do carro imediatamente. Em vez disso, porém, um calor floresceu no meu peito. Era desconhecido e perigoso. Um jantar, ouvi-me dizer. E depois vou para casa. Um jantar, ele concordou. Mas algo no seu sorriso sugeria que ele sabia que não terminaria aí. O carro parou em frente a um arranha-céus na parte mais cara da cidade. O tipo de lugar que eu só tinha visto em revistas. Um porteiro correu para abrir a porta para nós, cumprimentando Dante com um aceno que demonstrava familiaridade, respeito. Ou talvez medo. Era difícil distinguir a diferença. O átrio era todo em mármore e ouro, com lustres de cristal que provavelmente custavam mais do que eu ganharia em 5 anos. Os meus tênis rangiam contra o chão polido enquanto caminhávamos para um elevador privado. Lorenzo e o outro guarda-costas flanqueavam-nos como sombras silenciosas. "Vives aqui?" Perguntei estupidamente, embora fosse óbvio que sim. "No último andar." A mão de Dante pousou na minha cintura, guiando-me para dentro do elevador. O seu toque era leve e quase casual,
mas eu podia senti-lo através do meu casaco fino. O elevador subiu suavemente. Não havia números exibidos, apenas um único botão marcado com P. Penthouse. Quando as portas se abriram diretamente para um apartamento, tive que me esforçar para não ficar boquiaberta. Janelas do chão ao teto davam vista para toda a cidade, com as luzes espalhadas como um tapete de estrelas. O espaço era enorme, com linhas simples e móveis caros. Havia arte moderna nas paredes que eu suspeitava serem peças originais. Tudo era em tons de preto, branco e cinza, com toques de azul profundo. Parecia um lugar onde alguém muito poderoso, importante e perigoso morava. Lorenzo, peça ao chefe para preparar um jantar para dois, disse Dante, tirando o paletó e pendurando-o nas costas de uma cadeira de couro. E manda alguém tratar do carro da senhora Richardson. Quero que seja consertado e entregue na morada dela pela manhã. Não precisas de fazer isso, comecei. Eu quero fazer. Ele arregaçou as mangas, revelando antebraços cobertos de cicatrizes e musculosos. Senta-te, por favor. Pareces exausto. Sentei-me na ponta de um sofá que provavelmente custava mais do que o meu salário anual e senti-me desesperadamente deslocada. Dante desapareceu no que eu imaginei ser a cozinha e voltou momentos depois com uma garrafa de vinho e 2 taças. Normalmente não bebo, disse eu enquanto ele servia. Esta noite beberá. Ele me entregou uma taça, seus dedos roçando os meus. Você teve um dia difícil. O vinho provavelmente era caro. Tudo nele era caro, mas eu não saberia dizer a diferença. De qualquer forma, tomei um gole, deixando o calor espalhar-se por mim. Dante sentou-se ao meu lado, mais perto do que o necessário, a sua coxa quase a tocar na minha. Fale-me sobre si, Emma Richardson. Não há muito a contar. Tomei outro gole maior de vinho. Trabalho numa cafetaria. Moro sozinha num apartamento estúdio caro. Tenho uma licenciatura em literatura inglesa que não estou a usar. Sou completamente comum. Duvido disso. O seu olhar percorreu o meu rosto como se estivesse a memorizá-lo. O que aconteceu com o Marcos? Namoramos durante 3 anos. Ele decidiu que eu não era ambiciosa o suficiente e que o estava a impedir de atingir o seu potencial. O vinho estava a tornar-me honesta e a afrouxar o meu habitual controlo rígido sobre as minhas emoções. Ele queria alguém que se encaixasse melhor no seu mundo. Alguém refinado e bem-sucedido. E falso, acrescentou Dante. Alguém falso. Alguém melhor do que eu. A sua mão se estendeu e segurou meu queixo com mais força do que antes, forçando-me a olhar para ele. Nunca mais diga isso. É verdade. Não é. A sua voz era dura. Ele não aceitou discussão. Aquele idiota tinha algo precioso e jogou fora porque era burro demais para reconhecer o seu valor. Isso o torna inútil. Mas você não. Olhei para ele, chocada com a veemência na sua voz e a raiva que ele demonstrava por mim, apesar de me conhecer há menos de 1 hora. Não me conhece bem o suficiente para dizer isso. Sussurrei. Então deixe-me conhecê-la. O seu aperto suavizou-se e o seu polegar traçou a minha linha do queixo. Deixe-me provar-lhe o quanto você vale. Antes que eu pudesse responder, Lorenzo apareceu na porta. O jantar está pronto, chefe. Chefe. A palavra registou-se vagamente no meu cérebro enevoado pelo vinho. O que é que Dante tinha feito para ganhar o respeito do seu guarda-costas? A sala de jantar era tão impressionante como o resto do apartamento, com uma mesa que acomodava 12 pessoas, mas com um ambiente íntimo para 2 numa das extremidades. A comida era incrível. Havia massa com molho cremoso e ervas frescas, legumes grelhados e pão ainda quente. Eu não comia uma refeição decente há semanas e tive que me controlar para não devorar tudo como um animal faminto. Dante me observava comer, com uma expressão que parecia indicar satisfação. Ele mal tocou na sua comida, parecendo mais interessado em garantir que eu terminasse a minha. Melhor? Perguntou quando eu limpei o prato. Muito melhor, admiti. Obrigada por tudo isto. Tive dificuldade em encontrar palavras. Faz muito tempo que ninguém cuida de mim assim. Algo sombrio passou pelo seu rosto. Há quanto tempo? Não sei. Anos, talvez. Afastei o prato, sentindo-me subitamente constrangida. Não estou habituada a pedir ou aceitar ajuda. Vais te habituar, disse ele, levantando-se e estendendo a mão. Venha, disse ele. Quero mostrar-lhe uma coisa.
Ele levou-me até as janelas, de onde podíamos ver a cidade brilhando abaixo de nós como um ser vivo. Desta altura, tudo parecia pequeno e controlável. A vista devia ter custado uma fortuna. Quando cheguei a esta cidade, não tinha nada, disse Dante, aproximando-se o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Construí tudo o que vê do zero, cada pedacinho. O que fazes? Perguntei, embora parte de mim não tivesse a certeza se queria saber a resposta. Eu resolvo problemas. O seu reflexo na janela sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Eu ajudo pessoas que não podem ajudar a si mesmas. Eu protejo o que é meu. Lá estava aquela linguagem possessiva novamente, e eu deveria ter questionado. Deveria ter exigido clareza. Em vez disso, dei por mim inclinando-me ligeiramente em direção a ele. Não consegui resistir. Fui atraída pela gravidade. Emma, ouvir o meu nome nos seus lábios foi como ouvir uma oração. Quero perguntar-te uma coisa, disse ele, e preciso que penses cuidadosamente antes de responder. Está bem, suspirei. Ele virou-me para ficar de frente para ele, a sua mão facilmente abrangendo a largura da minha cintura. Aquela festa para a qual o teu ex te convidou. A festa de noivado. Tens intenção de ir? Não, claro que não. Por que torturaria-me assim? E se eu te pedisse para ir? O seu polegar traçava pequenos círculos nas minhas ancas, distraindo-me deliberadamente. E se eu te pedisse para ir comigo? Olhei para ele, confusa. Por que irias querer ir à festa de noivado do meu ex? Porque quero ver a expressão no rosto dele quando entrares ao meu lado. A voz dele baixou, soando mais perigosa. Quero que ele veja o que perdeu, o que jogou fora. Quero que ele perceba que vales muito mais do que ele jamais poderia compreender. Dante, isso é loucura. Não vais dizer sim, Emma. Ele pressionou a testa contra a minha e pude sentir o cheiro do vinho no seu hálito e do cedro da sua colônia. Deixa-me mostrar-te como é ser valorizada. Deixa-me mostrar-lhe o erro que ele cometeu. Era uma loucura. Toda a situação era uma loucura. Eu tinha conhecido este homem há 2 horas num parque de estacionamento e agora estava no seu apartamento de luxo, prestes a ser oferecida como acompanhante para a festa de noivado do meu ex, por alguém que me olhava como se eu fosse algo raro e precioso. Eu devia dizer não. Devia agradecer-lhe pelo jantar, pedir para ele me levar para casa e nunca mais vê-lo. Sim, sussurrei em vez disso. O seu sorriso era triunfante e possessivo. Deveria ter me assustado. Em vez disso, fez com que sentisse um calor na barriga. Boa menina, murmurou ele, e o elogio fez-me tremer. Vou pedir ao Lorenzo para te levar para casa agora. Mas primeiro ele pegou no telemóvel, digitou algo rapidamente e mostrou-me o ecrã. Vou precisar do teu número para coordenar o sábado. Recitei-o automaticamente enquanto o observava guardá-lo como Emma, sem sequer mencionar o meu apelido. Como se eu fosse a única Emma que importava. Mais uma coisa, disse ele, quando Lorenzo apareceu para me acompanhar até o andar de baixo. O que vais vestir para a festa? Vou mandar enviar-te algo. Não precisas. O seu dedo pressionou os meus lábios, silenciando-me. Eu quero. Deixa-me fazer isso por ti, Emma. Deixa-me cuidar de ti. O beijo que ele deu na minha testa foi gentil, quase fraternal, mas me marcou como uma marca, uma promessa, uma reivindicação. Enquanto Lorenzo me levava para casa no Mercedes, a minha cabeça girava com o vinho, a confusão e o aroma persistente de cedro. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Durma bem, Emma. Sábado. Vou mostrar-lhe o quanto você vale. Fiquei a olhar para a mensagem enquanto parávamos em frente ao meu prédio de apartamentos surrado. A realidade voltou a me atingir. O que é que eu tinha acabado de concordar? Quem era Dante realmente? E por que é que a atenção dele parecia uma mistura de salvação e perigo envolta em colônia cara? Naquela noite, adormeci com o lenço dele pressionado contra o meu rosto, respirando o seu perfume, e sonhei com olhos escuros e promessas incompreensíveis. Quando acordei na manhã seguinte, tinha uma mensagem à minha espera. O teu carro está lá fora. Verifica debaixo do banco do condutor. Desci as escadas a correr, ainda de pijama, e encontrei o meu Civic estacionado na perfeição, com um pneu novo e totalmente lavado e polido. Debaixo do banco do condutor estava um envelope. Dentro dele havia 4.000 libras em dinheiro e um bilhete com uma caligrafia elegante. Não discuta sobre o aluguel que está preocupando você e as refeições que você tem deixado de fazer. Olhei para o dinheiro com as mãos a tremer.
Em que eu me meti? Os 3 dias seguintes passaram em uma névoa surreal. Fui trabalhar no café, preparei cafés expressos, sorri para os clientes e fingi que o meu mundo inteiro não tinha virado de cabeça para baixo. Mas, em cada momento de silêncio, a minha mente voltava para Dante. Pensava no seu olhar intenso, nas suas palavras possessivas e na forma casual como me entregou US$ 5.000, como se fossem trocos. Tentei enviar-lhe uma mensagem a dizer que não podia aceitar o dinheiro. A resposta dele foi imediata. Podes e vais aceitar. Fico feliz em cuidar de ti. Não me negues isso. Como poderia contestar isso? Na quarta-feira à tarde, o meu telefone tocou com um número desconhecido. Senhorita Richardson, disse uma voz feminina, clara e profissional. Estou a ligar da Neuvo Boutique. Temos aqui um pacote para si do Sr. Salvatore. Quando seria conveniente para si vir fazer a prova? Sr. Salvatore. Então esse era o seu apelido. Dante Salvatore. Desculpe. Que prova? O seu vestido para sábado à noite, senhora? O Sr. Salvatore foi muito específico sobre o estilo e o horário. Precisaremos de pelo menos 2 horas para garantir que tudo fique perfeito. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter dito que havia um erro. Em vez disso, acabei perguntando: quando o senhor gostaria? Na quinta-feira à noite, eu estava na boutique mais cara em que já entrei. Eu estava cercada por espelhos e iluminação suave e vestia um vestido que custava mais do que 3 meses de aluguel. Era azul escuro, a cor do céu pouco antes de escurecer completamente, e me caía como uma luva. O decote era elegante, mas modesto. O tecido caía de tal forma que fazia a minha silhueta parecer saída de um sonho. Quando me movia, o vestido refletia a luz e brilhava sutilmente. O Sr. Salvatore tem um gosto excelente, murmurou a vendedora, ajustando a bainha. Ele sabia exatamente o que lhe ficaria bem. Ele já fez isto antes? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Comprar vestidos para mulheres? A expressão da vendedora permaneceu profissionalmente neutra. O Sr. Salvatore é um cliente valioso, mas nunca o vi demonstrar um interesse tão pessoal numa seleção antes. Normalmente, ele simplesmente fornece as medidas e deixa-nos escolher. Mas para si, ele descreveu todos os detalhes que queria. A cor, o corte e até o peso do tecido. O meu reflexo olhou para mim, transformado. Mal me reconhecia. Há sapatos também, continuou ela, mostrando uma caixa com sapatos de salto alto que combinavam perfeitamente com o vestido. O Sr. Salvatore também providenciou um cabeleireiro e um maquilhador para irem à sua residência no sábado à tarde. Eles chegarão às 3. Isto é demais, sussurrei. Senhorita Richardson. A vendedora encontrou o meu olhar no espelho. Posso falar francamente? Acenei com a cabeça. Trabalho nesta boutique há 15 anos. Já vesti esposas de senadores, celebridades e mulheres que acham que gastar 50.000 libras num vestido é razoável. Mas nunca vi um homem olhar para amostras de tecido da maneira como o Sr. Salvatore olhou ao escolher este vestido. Ela ajustou o ombro delicadamente. Ele quer que te sintas bonita e valorizada. Seja o que for que esteja a acontecer entre vocês dois, ele está a levar a sério. O meu telemóvel vibrou. Outra mensagem do Dante. O Lorenzo disse-me que estás na boutique. Serve-te, é perfeito. Respondi. Demasiado perfeito. Isto é demais. Nada é demais para ti. Vou buscar-te às 18 no sábado. Deixa o cabelo solto. Até as mensagens dele eram ordens, mas eu não me importava. A sexta-feira passou lentamente, de forma excruciante. Trabalhei no meu turno, desviei as perguntas da minha colega Sara sobre por que parecia tão distraída e tentei não pensar no que estava a fazer. Ir à festa de noivado do Marcos, acompanhada por um homem rico que conhecia há menos de uma semana. Era uma loucura. O meu telefone tocou à meia-noite. Era o Dante. Devias estar a dormir, disse ele com a voz rouca, como se tivesse bebido ou fumado. Ou ambos. Tu também, respondi, com o coração a bater forte pela intimidade de um telefonema tarde da noite. Tenho pensado em ti. Não havia fingimento na sua admissão. Nenhum jogo sobre sábado ou como eu ficaria naquele vestido. Dante, quero preparar-te para uma coisa, disse Emma. A voz dele ficou mais séria. A festa estará cheia de pessoas como o teu ex, ricas, críticas e cruéis. Elas vão olhar para ti e fazer suposições. Algumas vão reconhecer-me e perguntar-se por que estou lá. Pode haver cochichos. Que tipo de cochichos? Sobre quem eu sou, o que faço e o que tu fazes, Dante.
Perguntei baixinho. A sério? Eu disse-te. Resolvo problemas. Dirijo negócios. Protejo o que é meu. Houve outra pausa, desta vez mais longa. Não sou um bom homem, Emma. Quero que compreendas isso. Fiz coisas que te fariam fugir de mim se soubesses. Fiquei sem fôlego. Estás a tentar assustar-me? Não, respondi, com a voz quase a rosnar. Estou a tentar ser honesto contigo, para te dar a oportunidade de te afastares antes de sábado, antes que as coisas avancem. Se eu não quiser afastar-me, o silêncio estendeu-se entre nós, pesado de significado. Então és minha, disse ele finalmente. A possessividade na sua voz fez o meu estômago apertar. Eu protejo o que é meu, Emma. Sempre. Não entendo o que é isto, admiti. Mal nos conhecemos. Sei que és gentil. Sei que estás a passar por dificuldades, mas és orgulhosa demais para pedir ajuda. Sei que o teu ex te fez sentir pequena, mas tu és tudo menos isso. A voz dele baixou ainda mais. Quando te vi a chorar naquele estacionamento, soube que valia a pena proteger-te e ficar contigo. As pessoas não são bens, Dante. Não, ele concordou. Mas elas podem escolher pertencer a alguém. Estou a pedir-te para escolheres pertencer a mim. Era a coisa mais louca que alguém já me tinha pedido. Tínhamos jantado juntos apenas uma vez, trocado alguns telefonemas e enviado algumas mensagens de texto. Eu nem sabia o que ele fazia para viver. A evasividade, os guarda-costas e a exibição casual de riqueza sugeriam algo que eu provavelmente não deveria examinar muito de perto. Vejo-te amanhã às 6, disse eu, em vez de responder. Eu podia ouvir o seu sorriso através do telefone. Deixe o cabelo solto, repetiu ele antes de desligar. O sábado chegou como um comboio em alta velocidade. A equipa de cabeleireiros e maquiadores chegou às 3 em ponto. Transformaram a minha casa de banho num salão de beleza e começaram a trabalhar com eficiência profissional. Não falavam muito, mas eu os vi trocando olhares e sussurrando. Às 17h30, eu estava em frente ao espelho da casa de banho, sem me reconhecer. O meu cabelo caía em ondas suaves pelas minhas costas. Os reflexos que eu não sabia que tinha refletiam a luz. A minha maquilhagem estava impecável, dramática, mas elegante, fazendo os meus olhos parecerem enormes e misteriosos. E o vestido me fazia parecer importante, digna de um homem como Dante. Exatamente às 18, o meu telefone vibrou. Estou lá embaixo. Peguei na minha pequena clutch, também fornecida pela boutique, e desci as escadas com as pernas trêmulas. Os saltos altos tornavam-me mais alta e mudavam a minha postura, fazendo-me sentir poderosa de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Um Mercedes estava estacionado em frente ao meu prédio e Lorenzo estava parado junto à porta traseira. Mas foi Dante quem me deixou sem fôlego quando saiu do carro. Ele usava um smoking preto perfeitamente ajustado que lhe caía como uma segunda pele. O cabelo estava penteado para trás, tornando as suas feições marcantes ainda mais pronunciadas. Mas foi a forma como ele olhou para mim que me deixou com as pernas bambas. Como se eu fosse a única mulher no mundo. Como se eu fosse preciosa e perfeita. Como se eu fosse a sua Emma. Ele sussurrou o meu nome com reverência. Ele atravessou a sala em 3 passos, colocando as mãos na minha cintura. Estás deslumbrante, disse ele. O vestido é lindo, disse eu com a voz trêmula. Não estou a falar do vestido, disse ele, passando o polegar pela linha do meu queixo e levantando o meu rosto. Embora tenhas razão, ele fica perfeito em ti. Dante, se quiseres desistir, diz-me agora. Os seus olhos escuros procuraram os meus. Se isto for demais, se não estiveres pronta, vamos jantar em vez disso. Só nós os dois. Não vou forçar-te a entrar naquela sala cheia de víboras. Pensei em Marcos, no seu sorriso presunçoso e convite cruel, e na forma como ele olhou para mim, como se eu fosse lamentável. Pensei em todas as vezes que ele me fez sentir pequena, inadequada e insuficiente. Quero ir, disse com firmeza. Quero que eles vejam. O sorriso de Dante era afiado e satisfeito. Então vamos mostrar-lhes o que estão a perder. A viagem até ao Metropolitan Club demorou 20 minutos. E Dante passou esse tempo com a mão a cobrir a minha, o polegar a acariciar os meus nós dos dedos, num ritmo constante que era ao mesmo tempo calmante e reconfortante. Ele não falou muito, mas a sua presença era extremamente protetora e possessiva.
Quando chegamos ao clube, vi os olhos do manobrista arregalarem-se ao ver o carro. O Mercedes não era apenas caro. Era o tipo de veículo que transmitia poder, importância e perigo. Dante saiu primeiro e estendeu a mão para me ajudar a sair do carro. No momento em que os meus saltos tocaram o pavimento, senti o peso das escadas. Outros convidados, vestidos com roupas caras, chegaram e pararam para olhar para o carro, para Dante e para mim. Cabeça erguida, murmurou Dante, colocando a minha mão na curva do seu braço. Tu pertences aqui mais do que qualquer um deles. Entramos no clube como se fôssemos os donos. Lorenzo e outro guarda-costas seguiram-nos. A festa de noivado estava a ser realizada no salão de baile principal, um espaço cavernoso repleto de cristais e ouro e cheio de pelo menos 200 pessoas em trajes formais. Todos se viraram para olhar quando entramos. Eu podia sentir o braço de Dante ficar tenso sob a minha mão quando as conversas cessaram e os sussurros começaram a se espalhar pela multidão como fogo. O nome dele, Salvatore, ecoou pela sala, levado por respirações chocadas e murmúrios nervosos. Sorri, disse Dante suavemente. Deixa-os olhar. Então foi o que fiz. Sorri como se pertencesse àquele lugar. Como se não tivesse passado os últimos 6 meses lutando para pagar o aluguer. Como se fosse o tipo de mulher que chegaria a uma festa no braço de Dante Salvatore. Então, vi Marcos. Ele estava perto do bar com a sua noiva. Ambos estavam parados no meio de uma conversa e me olhavam com expressões idênticas de choque. O copo na mão de Marcos escorregou. Teria caído se alguém não o tivesse apanhado. Onde é que ele está? Perguntou Dante num murmúrio grave. No bar com a loira. Perfeito. A mão de Dante cobriu a minha no seu braço e apertou-a suavemente. Vamos beber um copo. Ele guiou-me pelo salão de baile com a confiança de um predador. As pessoas abriam-se à nossa frente como se fôssemos da realeza. Mantive a cabeça erguida e o sorriso no rosto, mesmo com o coração batendo forte no peito. Paramos bem ao lado de Marcos e sua noiva. Emma, disse Marcos, com a voz embargada ao pronunciar meu nome. O que você está fazendo aqui? Não achei que você fosse vir. Você me convidou, respondi docemente. Seria rude recusar. Os seus olhos se voltaram para Dante e eu vi a cor sumir do seu rosto. E você é? O sorriso de Dante era todo dentes, predatório e frio. Dante Salvatore, disse ele, o acompanhante de Emma. Ele estendeu a mão e vi Marcos hesitar antes de apertá-la. Parabéns pelo noivado. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. As palavras eram educadas, mas a ameaça por trás delas era inconfundível. Marcos rapidamente retirou a mão, limpando-a nas calças como se tivesse tocado em algo contaminado. Não sabia que a Emma estava a namorar, disse a loira, com a confiança anterior evaporada. Ela agarrou o braço de Marcos como se fosse uma tábua de salvação. Preferimos manter o nosso relacionamento em privado, disse Dante suavemente, movendo a mão para a parte inferior das minhas costas. O toque era possessivo e inconfundível. Mas Emma insistiu em comparecer à festa para apoiar o ex-namorado. Ela é muito gentil assim. Há quanto tempo vocês dois estão juntos? Perguntou Marcos. Isso importa? A voz de Dante ficou mais fria. O que importa é que a Emma está feliz, que ela é valorizada e que está com alguém que reconhece o seu valor. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem assimiladas. Algo que você claramente não conseguiu fazer. O rosto da loira ficou vermelho. Marcos parecia que ia passar mal. Com licença, disse Dante, afastando-me antes que eles pudessem responder. Acho que as nossas bebidas estão prontas. Enquanto nos afastávamos, ouvi a voz de Marcos, baixa e urgente. Sabes quem é aquele? Fazes ideia? Não ficamos para ouvir o resto. Dante levou-me para um canto tranquilo e pediu 2 taças de champanhe a um empregado que passava. A sua mão nunca saiu das minhas costas. Aquele toque possessivo acalmou-me enquanto eu assimilava o que tinha acabado de acontecer. Foi assim que tudo começou, satisfatório. Dante concluiu. Viste a cara dele quando me reconheceu? Quem és tu? Perguntei baixinho. A sério? Todos aqui parecem saber o teu nome e todos parecem assustados. A expressão de Dante ficou séria. Ele pousou o champanhe e segurou as minhas 2 mãos nas suas, forçando-me a olhar diretamente para ele. Sou exatamente o que te disse, Emma. Resolvo problemas, dirijo negócios. E sim, alguns desses negócios não são totalmente legais. Ele fez uma pausa observando a minha reação.
Sou o que as pessoas chamariam de um empresário com conexões. Conexões poderosas. Conexões perigosas. O meu coração bateu forte. Tu estás na máfia? Que termo grosseiro, disse ele com um leve sorriso. Mas essencialmente sim, eu deveria ter fugido. Eu deveria ter soltado as minhas mãos, encontrado a saída mais próxima e chamado um táxi. Qualquer mulher sensata teria feito isso. Em vez disso, sussurrei. E trouxe-me aqui para humilhar o meu ex? Trouxe-te aqui para mostrar a ele, para mostrar a todos, que vales mais do que ele jamais poderia compreender, que mereces ser valorizada, protegida e amada. O seu aperto nas minhas mãos apertou-se. E sim, para fazê-lo arrepender-se de ter deixado ir. Isto é loucura. Suspirei. Sim, concordou ele. Mas diz-me que não gostaste de ver a cara dele. Diz-me que não foi bom entrar aqui como se fosses a dona do lugar. Não consegui porque tinha sido bom. Na verdade, tinha sido incrível. O que acontece agora? Perguntei. O sorriso de Dante foi lento e perigoso. Agora vamos dançar. Vamos aproveitar a festa e deixar que todos vejam que és minha. E amanhã? Ele inclinou-se para mais perto, os lábios quase a tocar na minha orelha. Amanhã, vamos descobrir juntos o que vem a seguir. A palavra minha deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, fez-me sentir segura. A hora seguinte passou num borrão de champanhe e conversas sussurradas, com a mão de Dante nunca saindo do meu corpo. Minha cintura, minhas costas, minha mão. Ele me manteve perto de uma forma possessiva que deveria ter sido sufocante, mas que, em vez disso, me fez sentir protegida e valorizada. As pessoas aproximavam-se de nós com cautela, parabenizando Marcos e sua noiva, mas seus olhos continuavam voltados para Dante e para mim. Curiosidade e medo disputavam em seus rostos. Ouvi trechos de conversas sussurradas enquanto nos movíamos pela multidão. Salvatore nunca leva ninguém a eventos. Eu não sabia que ele estava a namorar alguém. Pobre coitado, roubando dos Salvatores. Esse último comentário me fez parar, mas a mão de Dante apertou a minha cintura e me guiou para a frente antes que eu pudesse processar o que tinha ouvido. Dance comigo, disse Dante, levando-me para a pista de dança, onde outros casais balançavam ao som de um quarteto de cordas. Não era uma pergunta. Os seus braços envolveram-me com facilidade treinada. Uma mão pousou na minha lombar e a outra segurou a minha. Movemo-nos juntos como se já tivéssemos feito isso 1000 vezes antes. O seu corpo conduzia o meu com pressão sutil e confiança. És muito bom nisto, murmurei, olhando para ele. Aprendi desde jovem. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Na minha família, há certas expectativas, certas habilidades que você deve dominar. Que tipo de família exige aulas de dança? O tipo que valoriza a tradição, a aparência e o controlo. Ele girou-me suavemente e puxou-me de volta contra o seu peito. É o tipo de família que não tolera fraqueza ou fracasso. Eu podia sentir a tensão no seu corpo e ver sombras passando pelos seus olhos. Dante, preciso de lhe dizer uma coisa. Ele interrompeu, com a voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvi-lo. Sobre o motivo de eu o ter trazido aqui esta noite. Não é apenas sobre a sua ex. O meu coração deu um salto. O que queres dizer? Marcus Thornton trabalha para a empresa de investimentos do pai. O que ele não te contou, e o que provavelmente não compreende totalmente, é que o pai dele tem lavado dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro que pertence a pessoas com quem faço negócios. O mundo inclinou-se ligeiramente. Não compreendo. Há 3 meses, Marcos roubou um dos meus sócios. $500.000 que ele pensava poder esconder em contas offshore. A mão de Dante acariciou a minha espinha. O toque era reconfortante, apesar de as suas palavras me causarem arrepios. Ele está sob vigilância desde então. Por que estás a contar-me isto? Porque te vi no parque de estacionamento, vi as tuas lágrimas e reconheci o teu nome. Emma Richardson, a namorada que Marcos mencionou a um dos meus homens quando o interrogamos. Aquela que ele tinha abandonado recentemente. O seu maxilar cerrou-se. Achei o timing interessante. Achei que talvez soubesses algo sobre as atividades dele. O champanhe no meu estômago transformou-se em chumbo. Tinhas me abordado porque achavas que eu estava envolvida nos crimes do Marcos? No início, sim. A honestidade dele deveria ter doído mais do que doeu. Mas no momento em que olhei nos teus olhos, soube que não fazias ideia.
Você era apenas uma mulher que tinha sido magoada por um homem sem valor. Uma mulher que merecia melhor. Tudo isso, o vestido, a festa, a atenção, foi um reconhecimento no início, ele admitiu, puxando-me para mais perto, mesmo quando eu tentava colocar distância entre nós. Mas a Emma ouviu-me. No momento em que toquei na sua mão no estacionamento, no momento em que você olhou para mim com aqueles olhos, tudo mudou. Deixaste de estar ligada a um caso e passaste a ser minha. Eu devia ter lhe dado um estalo. Devia ter feito uma cena. Devia ter saído furiosa e nunca mais ter olhado para trás. Mas os seus braços à minha volta davam-me uma sensação de segurança, de lar. Mesmo que a minha mente racional gritasse que aquilo era errado, perigoso e louco. Não sei nada sobre o que o Marcos fez, disse eu, com a voz a tremer. Não sei nada sobre dinheiro roubado ou contas offshore. Mal falávamos sobre o trabalho dele quando estávamos juntos. Eu sei. A mão dele segurou a minha nuca e o polegar acariciou a pele sensível daquele local. Eu soube disso 5 minutos depois de falar contigo. És péssima a mentir, Emma. É uma das coisas que gosto em ti. Mentieste-me. Omiti certas verdades. Ele corrigiu-me. Nunca menti. Tudo o que te disse sobre como me sinto, sobre querer proteger-te e sobre seres minha é verdade. A música terminou, mas Dante não me soltou. Ficamos na pista de dança enquanto outros casais rodopiavam à nossa volta e eu processava essa revelação. Devo ir, sussurrei. Deves, concordou ele. Mas não irás. Por que tens tanta certeza? O seu sorriso era sombrio e perspicaz. Por que também sentes isso? Esta coisa entre nós, esta ligação, é ilógico. Não é seguro, mas é real. Antes que eu pudesse responder, uma comoção na entrada chamou a atenção de todos. Homens de fato, do FBI, a julgar pelos crachás que exibiam, invadiram o salão de baile. À frente deles estava um agente que se dirigiu diretamente a Marcos. Marcus Thornton está preso por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e peculato. O salão de baile entrou em caos. A noiva de Marcos gritou. Os convidados se dispersaram. Os agentes do FBI agiram com rapidez e eficiência, algemando Marcos mesmo, enquanto ele protestava sua inocência. Em meio ao caos, Dante me segurou firmemente contra o seu corpo, protegendo-me do pânico. Foste tu quem fez isto, sussurrei, compreendendo. Foste tu quem os chamou. Fiz uma chamada no início desta semana e partilhei certas informações com as pessoas certas. A sua expressão era dura e fria, o rosto de um homem que acabara de destruir a vida de alguém sem remorsos. Ele magoou-te, Emma. Ele humilhou-te e roubou pessoas que estavam sob a minha proteção. Isto é justiça, isto é vingança. Às vezes são a mesma coisa. Ele afastou-me do local, levando-me para uma saída lateral, onde Lorenzo estava à espera. Vamos embora. Espera, eu disse. Não posso simplesmente ir embora. O FBI pode ter perguntas. Não terão. Tu não tiveste nada a ver com os crimes de Marcos e eles sabem disso. As provas que eu forneci eram muito específicas sobre a sua operação a solo. Chegamos à saída. O ar frio da noite invadiu o espaço. Vem comigo, Emma. Deixa-me levar-te a um lugar tranquilo. Todos os meus instintos me diziam para recusar. Eu deveria distanciar-me desse homem que orquestrou uma prisão em uma festa de noivado como se não fosse grande coisa. Mas quando olhei nos seus olhos, vi não apenas perigo, mas uma necessidade desesperada. Um desejo cru. Onde? Perguntei. Um lugar onde possamos conversar. Conversar de verdade. A mão dele segurou o meu rosto e o polegar dele acariciou a minha maçã do rosto. Quero contar-te tudo, Emma. Tudo. Sem omissões. Sem meias-verdades. Então poderás decidir se queres ir embora ou ficar comigo. Ou ficar comigo. Sê minha. Deixa-me proteger-te, cuidar de ti e dar-te a vida que mereces. O Mercedes já estava ligado e Lorenzo segurava a porta aberta. Olhei para trás, para o caos lá dentro. Marcos estava a ser levado algemado, enquanto a sua noiva chorava e a festa estava em ruínas. Então olhei para Dante, vendo a promessa e o perigo nos seus olhos. Entrei no carro. No entanto, não fomos para o seu apartamento de luxo. Em vez disso, Lorenzo levou-nos para fora da cidade e para as colinas, onde as casas se tornavam propriedades e as propriedades se tornavam complexos. O Mercedes virou numa estrada privada e passou por portões automáticos, subindo uma longa entrada ladeada por árvores.
A casa, no final, era magnífica. Era uma vila extensa, com pedra cor-de-mel e janelas em arco brilhando com uma luz quente. Parecia que tinha sido transportada do interior da Itália. Esta é a minha verdadeira casa, disse Dante quando paramos. A cobertura é para negócios, é aqui que eu moro. O interior era mais acolhedor do que a cobertura, com tapetes grossos, móveis confortáveis e obras de arte nas paredes que pareciam pessoais, em vez de escolhidas por um designer de interiores. Uma lareira de pedra enorme ardia, projetando sombras dançantes. Dante dispensou Lorenzo com um aceno de cabeça, depois tirou o casaco do smoking e arregaçou as mangas. Beba algo forte, disse eu, sentando-me na ponta do sofá. Ele serviu 2 copos de um líquido âmbar, uísque, a julgar pelo cheiro, e sentou-se ao meu lado, mais perto do que o necessário, dizendo: pergunte-me qualquer coisa, eu direi a verdade. Pergunte-me qualquer coisa, eu direi a verdade. Tomei um gole de uísque, o ardor fortalecendo a minha coragem. Quantas pessoas já mataste? Ele não vacilou com a pergunta. Pessoalmente, 3. Todas elas mereceram. Todas ameaçaram a minha família ou o meu povo. Ele fez uma pausa. Eu ordenei a morte de mais pessoas do que consigo contar, mas nunca de inocentes, Emma. Nunca mulheres ou crianças. Nunca ninguém que não estivesse profundamente envolvido. Marcos, vais matá-lo? Não, a prisão vai destruí-lo mais completamente do que uma bala jamais poderia. Ele perderá tudo. A sua liberdade, a sua reputação, a sua noiva, o seu futuro. Isso é punição suficiente. Eu bebi metade do meu copo. Por que eu, Dante? A sério? Tu poderias ter qualquer mulher que quisesses. Mulheres que entendessem o teu mundo e não fizessem perguntas, nem tivessem escrúpulos morais sobre o que tu fazes. No entanto, aqui estás tu comigo, uma barista falida com um diploma que não usa. Ele pousou o copo e segurou as minhas 2 mãos nas suas. Apesar da violência que acabara de admitir, o seu toque era gentil. Quando me olhaste naquele estacionamento, não viste Dante Salvatore, o temido chefe do crime. Viste um homem a oferecer ajuda porque és genuína num mundo cheio de pessoas usando máscaras, porque és gentil mesmo quando o mundo é cruel contigo e porque és forte mesmo quando te sentes fraca. És gentil mesmo quando o mundo tem sido cruel contigo. Como se isso não fosse motivo suficiente, estou a apaixonar-me por ti. Ele interrompeu com a voz rouca. Eu sei que é loucura. Mal nos conhecemos, mas tenho te observado esta semana, Emma. Não apenas vigiado. Observado de verdade. Vi como ajudaste uma senhora idosa a alcançar algo numa prateleira alta no supermercado. Como deste o teu almoço a um sem-abrigo, mesmo que isso significasse passar fome. Vi como sorris para as crianças e falas com todos como se fossem importantes. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Mandaste pessoas vigiar-me para a tua proteção, disse ele rapidamente. Depois daquela primeira noite, não suportava a ideia de te ver vulnerável e desprotegida. Então, sim, eu tinha alguém por perto, sempre à distância e nunca intrusivo, mas lá para garantir a tua segurança. Isso é loucura. Eu sei. O seu polegar enxugou uma lágrima que havia escapado, mas não consigo evitar. Algo em mim reivindicou-te naquela noite, e não sei como te deixar ir. Não quero deixar-te ir. Eu deveria ter medo de ti. Devias mesmo, ele concordou. Sou assustador. Sou perigoso. Sou possessivo e controlador, e resolvo problemas com violência. Mas Emma, disse ele, inclinando-se para mais perto até as nossas testas se tocarem. Eu nunca te magoaria. És a única coisa suave no meu mundo, e eu destruiria tudo para te manter segura. Isso é loucura, sussurrei. Sim. Os seus lábios roçaram a minha têmpora, suaves como uma oração. Diga que me dará uma oportunidade. Dê-nos uma oportunidade. Deixe-me cortejá-la como deve ser. Mostrar-lhe-ei o que significa ser valorizada, protegida e amada por alguém que moveria céus e terra por si. Quando eu disse não, a dor passou pelo seu rosto, mas ele não desviou o olhar. Então Lorenzo irá levá-la para casa. Nunca mais me verás. Vou cuidar do teu carro, pagar o teu aluguer por 1 ano e dar-te dinheiro suficiente para te reergueres. Depois, desaparecerei completamente da tua vida. Deixar-me-ias ir assim? Isso matava-me, admitiu ele. Mas não vou forçar-te a ficar. Tens de escolher isto, Emma. Escolhe-me. Ou escolhe ir embora. Olhei para ele,
Olhei realmente para as cicatrizes nos seus nós dos dedos e para a dureza nos seus olhos, que só se suavizavam quando ele olhava para mim. Vi o perigo e a promessa envoltos em roupas caras e graça letal. Este era o homem que orquestrou a minha prisão, admitiu o assassinato e mandou vigiar-me para minha própria proteção. Este homem que me fez sentir preciosa pela primeira vez na vida. Tenho condições, ouvi-me dizer. A esperança brilhou nos seus olhos. Diz-me quais são. Chega de vigilância sem me avisar. Chega de orquestrar a minha vida pelas minhas costas. Se vamos fazer isto, temos de ser honestos. Feito. Tens de me contar a verdade sobre o teu negócio, o que fazes e os perigos envolvidos. Não vou ficar no escuro. Vou contar-te tudo o que ele me prometeu, embora algumas dessas verdades possam assustar-te. Já estou assustada, admiti, mas também estou interessada em ti, seja lá o que for isto. O seu sorriso transformou as suas feições severas, tornando-se brilhante. Então deixa-me levar-te a um encontro a sério amanhã, num lugar público, um lugar seguro. Deixa-me cortejar-te da maneira que mereces. Um encontro? Com um chefe da máfia? Com um homem que está completamente cativado por ti? Ele levou a minha mão aos lábios e beijou os meus nós dos dedos. Diga sim, Emma. Pensei no meu apartamento vazio, na minha luta para pagar o aluguer, nos meus jantares solitários e nas noites ainda mais solitárias. Pensei em Marcos e na sua crueldade, e em todas as maneiras como ele me fez sentir pequena e inadequada. Então olhei para Dante e para a maneira como ele me olhava, como se eu fosse a coisa mais importante do seu mundo. Sim, sussurrei. Ele puxou-me para os seus braços e eu fui de boa vontade, enfiando a cabeça debaixo do seu queixo e respirando o seu perfume de cedro. Eu podia ouvir o seu coração a bater forte contra o meu ouvido, revelando o quanto a minha resposta significava para ele. Serei bom para ti, murmurou ele no meu cabelo. Ele murmurou no meu cabelo. Prometo-te isso. Nunca vais precisar de nada. Nunca te vais sentir sozinha. Nunca mais vais duvidar do teu valor. É uma grande promessa. Mas eu cumpro as minhas promessas, Emma, sempre. Ficamos assim por muito tempo. Envoltos um no outro, observamos o fogo crepitar e a noite escurecer lá fora. Por fim, apesar dos meus protestos de que eu poderia apanhar um táxi, Dante insistiu que Lorenzo me levasse para casa. O que é meu, eu protejo, disse ele com firmeza, já a enviar uma mensagem ao seu motorista. E agora és minha, não és? A possessividade deveria ter me incomodado. Em vez disso, fez com que um calor brotasse no meu peito. Acho que sim, admiti. O seu beijo de boa noite foi suave e reverente, pressionado na minha testa como uma bênção. Amanhã, Emma, vou buscar-te ao meio-dia para o nosso primeiro encontro a sério de muitos. O seu sorriso continha tanto uma promessa como uma ameaça. Habitue-se a ser mimada, amore. Tenho muito tempo para compensar. Enquanto Lorenzo me levava para casa pelas ruas escuras, reparei que ele me observava pelo espelho retrovisor. Ele nunca foi assim antes, disse ele baixinho. Em todos os anos que trabalhei para ele, nunca vi o chefe se importar com alguém da maneira como se importa consigo. Isso é bom ou mal? Lorenzo sorriu ligeiramente, mas com sinceridade. Para ti, é bom. E para quem tentar magoar-te, é muito, muito mal. Adormeci naquela noite ainda com o vestido azul vestido. Estava a segurar o meu telemóvel, à espera da mensagem de boa noite do Dante. Chegou às 2 da manhã. Bons sonhos, minha Emma. Amanhã vou mostrar-te como é o para sempre. Eu deveria estar com medo. Em vez disso, nunca me senti tão segura na vida. O domingo amanheceu claro e ensolarado, com a luz do sol entrando pelas janelas do meu apartamento como uma promessa. Acordei ainda vestindo o vestido azul. O tecido estava amarrotado, mas continuava lindo. Por um momento, me perguntei se a noite inteira tinha sido um sonho. Então, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de Dante. Bom dia, Bela. Vista algo confortável. Vou levá-la a um lugar especial, muito real e nada parecido com um sonho. Depois de tomar banho, vesti jeans e uma blusa macia. As roupas casuais mais bonitas que eu tinha e tentei acalmar os nervos. Um encontro com Dante Salvatore. Ele disse que seria um encontro de verdade. O que isso significava para um homem como ele? Exatamente ao meio-dia, um Mercedes parou em frente ao meu prédio. Desta vez, Dante estava do lado de fora do carro à minha espera.
Ele vestia jeans escuros e uma camisola preta que o faziam parecer mais jovem, mais acessível e quase normal. Olhei nos seus olhos e vi o predador à espreita. Estás linda, disse ele, pegando na minha mão e beijando os meus dedos. Pronto? Para onde vamos? Vais ver. Ele ajudou-me a entrar no carro e sentou-se ao meu lado. Lorenzo arrancou do passeio e dirigiu-se para norte, para fora da cidade. Conduzimos durante quase uma hora, deixando para trás a expansão urbana e entrando numa zona de colinas ondulantes e quintas dispersas. Dante segurou a minha mão o tempo todo, traçando padrões aleatórios com o polegar na minha pele e ocasionalmente apontando pontos de referência ou contando-me histórias sobre a zona. Finalmente entramos numa estrada estreita que levava a uma pequena marina. Os barcos balançavam suavemente nas suas amarras e o ar cheirava a água salgada e liberdade. Um barco? Perguntei enquanto estacionávamos. Não é um barco qualquer. Dante levou-me até o cais, onde estava um iate elegante, branco e cromado, com curvas sofisticadas. É meu. Venho aqui quando preciso pensar ou fugir dos negócios. O interior do iate era elegante, mas confortável. Couro creme, madeira quente e iluminação suave. Dante dispensou a pequena tripulação com um aceno de cabeça, deixando-nos sozinhos enquanto o barco se afastava do cais e se dirigia para águas abertas. Você sabe conduzir isto? Perguntei, observando-o assumir o leme com facilidade experiente. Eu sei fazer muitas coisas, Emma. O seu sorriso era caloroso e genuíno. O meu pai insistiu que todos os seus filhos aprendessem a velejar. Ele dizia que isso ensinava disciplina e respeito por forças mais poderosas do que nós. Conte-me sobre a sua família, disse eu, sentando-me no banco ao lado dele. A sua família verdadeira, não a dos negócios. A sua expressão tornou-se mais complicada. Amor, dor e lealdade misturados. Tenho 3 irmãos. Sou o segundo mais velho. O meu pai construiu a nossa organização do nada. Ele veio para este país apenas com a sua honra e determinação. Ele ensinou-nos que a família é tudo e que a lealdade é sagrada. Ele ensinou-nos que devemos proteger os nossos, não importa o custo. És próximo dos teus irmãos? Dos meus irmãos? Sim. Morreríamos uns pelos outros sem hesitar. Ele ajustou o leme, guiando-nos para águas mais profundas. O meu pai é mais duro e exigente. Ele espera a perfeição e não aceita nada menos do que isso. Mas ele ama-nos à sua maneira. E a tua mãe? Uma suavidade invadiu os seus olhos, fazendo-o parecer vulnerável. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. O meu pai nunca mais foi o mesmo depois disso. Sinto muito, eu disse, tocando o seu braço. Ele cobriu a minha mão com a sua e apertou-a gentilmente. Ela teria gostado de ti. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que pudesse ver além da armadura e da reputação. Alguém genuíno. Navegamos por mais uma hora, com Dante a apontar a costa e a contar-me histórias sobre como foi crescer no seu mundo. O bom e o mal, a violência e a lealdade, as escolhas impossíveis e os laços inquebráveis. Ele não amenizou nada nem tentou fazer a sua vida parecer mais palatável do que era. Por fim, ele lançou âncora numa enseada tranquila e protegida. A tripulação preparou um almoço com pão fresco, queijo, frutas e vinho, que comemos no convés sob o sol quente. Posso perguntar uma coisa? Disse eu, mordiscando um morango. Tudo o que quiser. Por que realmente me ajudaste naquela noite? Além da ligação com Marcos e além do reconhecimento. O que o fez parar? Dante ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros distantes. A minha mãe, disse ele finalmente. Antes de adoecer, ela trabalhava numa mercearia, assim como você trabalha numa cafetaria. Ela lutou, economizou cada centavo e passou sem muitas coisas para que os meus irmãos e eu pudéssemos ter mais. Ele virou-se para me encarar de frente. Na noite em que a vi naquele estacionamento, chorando por causa de um pneu furado e uma cesta vazia, você me lembrou ela, sua força e sua dignidade, mesmo em tempos difíceis. Pensei que se alguém a tivesse ajudado e reconhecido seu valor, as coisas poderiam ter sido diferentes. Lágrimas queimavam meus olhos, Dante. Sei que não sou um bom homem, Emma. Fiz coisas terríveis. Provavelmente farei mais. Mas você me faz querer ser uma pessoa melhor. Talvez não boa, mas melhor. Pousei o meu copo de vinho e aproximei-me dele. Atraída pela gravidade, não consegui resistir. Não preciso que sejas perfeito. Só preciso que sejas honesto comigo. Sempre, prometeu ele,
colocando as mãos na minha cintura. Sempre serei honesto contigo. Então conta-me o que acontece agora. Para onde isto vai? A sua expressão tornou-se intensa e possessiva. Vou cortejar-te como deve ser. Vou levá-la para jantar, para espetáculos e para velejar. Vou aprender tudo sobre si. Vou aprender a sua cor favorita, os seus sonhos e o que a faz rir. Vou mostrar-lhe que é valorizada e preciosa. E quando estiver pronta, vou aproximar-me, com as nossas testas a tocar-se. Vou casar consigo. A minha respiração parou. Mal nos conhecemos. Sei o suficiente. Sei que és minha, Emma. Soube disso no momento em que toquei na tua mão. O resto são apenas detalhes que descobriremos juntos. Isso é loucura. Sim, concordou ele, os seus lábios roçando a minha têmpora. Mas diz-me que também não sentes isso. Esta atração entre nós, esta certeza. Não podia negar. Desde o momento em que ele olhou para mim naquele estacionamento, algo mudou no meu mundo. Esse homem perigoso e poderoso me fazia sentir segura, preciosa e desejada de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu sinto isso, admiti. Mas casamento, Dante, eu nem sei qual é a sua cor favorita. Azul, ele respondeu imediatamente. A cor do vestido que comprei para você. A cor dos seus olhos sob certa luz. A cor do oceano em dias como este. As suas mãos apertaram a minha cintura. Qual é a tua? Verde. Verde floresta. Como as árvores à volta da minha vila, concluiu. Reparei. Mandarei entregar flores no teu apartamento todas as semanas. Rosas verdes, se as conseguir encontrar. Não precisas de fazer isso. Eu quero fazê-lo. Ele beijou a minha testa, depois a minha bochecha, e continuou a descer até a minha boca. Deixa-me cuidar de ti, Emma. Deixa-me mimar-te. Tens sido tão forte, carregando tudo sozinha por tanto tempo. Deixa-me ser forte por ti agora. Quando os seus lábios finalmente encontraram os meus, senti-me em casa. Eles eram suaves no início, hesitantes, e depois mais profundos à medida que eu me derretia nele. Ele tinha gosto de vinho e promessas. As suas mãos eram gentis, apesar da sua força. Uma mão enredou-se no meu cabelo, inclinando a minha cabeça para melhor acesso, enquanto a outra pressionava a minha parte inferior das costas, segurando-me com força. Já tinha sido beijada antes, mas nunca era assim. Como se fosse preciosa, perfeita e dele. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, Dante encostou a testa na minha. Casa comigo, Emma. Acabamos de ter o nosso primeiro encontro a sério. Protestei fracamente. Não me importo. Eu sei o que quero e quero-te para sempre. Os seus olhos ardiam com intensidade. Esperarei se tiver de cortejar-te por meses ou até anos, mas saiba que o meu objetivo final é ver-te num vestido branco, prometendo-te a mim diante de Deus e da minha família. És impossível, estou determinada. Ele beijou-me novamente, mais gentilmente desta vez. Eu sempre consigo o que quero. Passamos o resto da tarde no iate, conversando, beijando e conhecendo-nos melhor. Dante contou-me sobre os seus negócios, as empresas legítimas, as menos legítimas, a estrutura de poder e as regras que governavam o seu mundo. Eu contei-lhe sobre os meus sonhos de escrever, o romance que eu tinha começado e abandonado, e a vida que eu imaginava antes de Marcos me fazer sentir insignificante demais para alcançá-la. Vais voltar a escrever, disse Dante com firmeza. Vais ter tempo, espaço e incentivo. Eu vou garantir isso. Não se pode consertar tudo com dinheiro e poder. Observa-me. Ele sorriu com confiança e possessividade. Agora és minha para cuidar, Emma. Isso significa que vou garantir que tenhas tudo o que precisas para prosperar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosa, navegamos de volta para a marina. Lorenzo estava à espera, junto com o carro que eu não reconhecia. Para ti, disse Dante, apontando para um BMW elegante. O teu Honda não é seguro o suficiente. Este é a prova de balas e tem rastreamento por GPS. Lorenzo também programou o número dele na descagem rápida. Dante, não posso aceitar um carro. Podes e vais aceitar. A sua voz não admitia discussão. O que é meu, eu protejo. E até concordares em morar comigo, o que eventualmente vais fazer. Preciso saber que estás segura quando estamos separados.
Eu deveria ter discutido mais, deveria ter insistido em manter a minha independência. Mas a ideia de ser protegida, cuidada e valorizada assim era inebriante. Obrigada, disse eu em vez disso. O seu sorriso era triunfante. Estás a aprender. Aquela semana seguiu um padrão que parecia surreal e natural ao mesmo tempo. Dante levava-me para jantar todas as noites, às vezes a restaurantes chiques, onde todos conheciam o seu nome e nos davam a melhor mesa. E às vezes a pequenos restaurantes familiares, onde ele era recebido com abraços calorosos e afeto genuíno. Ele lentamente e cuidadosamente apresentou-me ao seu mundo, sempre certificando-se de que eu me sentisse segura. Na quarta-feira, os seus irmãos visitaram a vila. Eram 3 homens que pareciam variações de Dante, todos morenos, perigosos e intensamente leais. Trataram-me com um respeito que beirava a reverência, tendo sido claramente avisados por Dante sobre a minha importância. Então, é você quem fez o nosso irmão sorrir, disse o mais velho, Leandro, beijando a minha mão. Estávamos a começar a pensar que ele tinha esquecido como fazer isso, acrescentou. Ela é especial, acrescentou o mais novo, Marco. O Dante nunca traz ninguém para a vila. Deve ser muito importante. Ela é, disse Dante, com o braço possessivamente à minha volta. Ela é minha. O irmão do meio, Luca, estudou-me com olhos perspicazes. Compreendes o que isso significa? Perguntou. Luca, advertiu Dante. Não, é uma pergunta justa. Encarei Luca com firmeza. Significa que sou protegida e valorizada. Significa que pertenço a alguém que moveria céus e terras para me manter segura. E significa que o aceito. Aceito tudo nele, incluindo as partes que não são fáceis, limpas ou simples. A expressão séria de Lucas se transformou num sorriso. Ela servirá, irmão. Ela vai se sair muito bem. Na sexta-feira à noite, 2 semanas depois de nos conhecermos, Dante me levou de volta para a vila. Mas em vez da confortável sala de estar, ele me levou para o seu quarto dessa vez. Era um espaço enorme, com janelas do chão ao teto, com vista para o jardim, uma lareira e uma cama que acomodava 4 pessoas. Não estou esperando nada, disse Dante rapidamente, percebendo a minha hesitação. Mas quero acordar ao seu lado amanhã. Quero tomar o pequeno almoço contigo. Passar o dia contigo. Apenas estar contigo. Ficar a noite, ficar o fim de semana. Ficar para sempre. As suas mãos envolveram o meu rosto. Sei que estou a apressar-te. Sei que isto é rápido, mas não suporto a ideia de passar outra noite sem ti. Não suporto ver o Lorenzo afastar-te. Não suporto saber que estás sozinha naquele apartamento quando podias estar aqui comigo. Ainda estou a pagar o aluguer daquele apartamento. Paguei até ao final do ano, admitiu ele. Também tenho pedido a pessoas para trazerem as tuas coisas para cá aos poucos, para que não percebas. Os teus livros, as tuas fotos, as tuas roupas, estão todos aqui no guarda-roupa, à espera. Eu deveria ter ficado zangada, deveria ter ficado furiosa com essa invasão de privacidade. Em vez disso, ri. És completamente louco. Sobre mim? Sim. Ele puxou-me para mais perto, o seu corpo quente e sólido contra o meu. Casa comigo, Emma. Não um dia, não eventualmente, agora, este fim de semana. Deixa-me fazer de ti minha em todos os sentidos que importam. Eu amo-te, Dante. As palavras eram intensas e desesperadas. Estou completa e irrevogavelmente apaixonado por ti. Sei que sentes o mesmo. Vejo isso nos teus olhos sempre que olhas para mim. Sinto isso na maneira como me beijas. Para de lutar contra isso. Para de ser prática, cautelosa e sensata. Sê minha. Quando olhei nos seus olhos escuros, vi o meu futuro ali. Vi segurança, paixão e pertencimento. Vi um homem que incendiaria o mundo para me manter segura. Um homem que orquestrou uma prisão para vingar os meus sentimentos feridos. Ele lentamente mudou toda a minha vida para a sua casa porque não suportava ficar longe de mim. Era uma loucura. Era precipitado. Era tudo o que me tinham ensinado que um relacionamento não deveria ser. Mas era também exatamente o que eu queria. Sim, sussurrei. A sua expressão transformou-se. Choque, alegria e possessividade feroz passaram rapidamente pelo seu rosto. Sim, sim, vou casar contigo este fim de semana, no mês que vem, quando quiseres, porque tens razão. Eu amo-te. É loucura, é rápido, é completamente ilógico.
Mas eu amo-te, Dante Salvatore. Ele beijou-me profunda e apaixonadamente, levantando-me do chão e girando-me como se eu não pesasse nada. Quando ele me colocou no chão, estávamos ambos a rir e a chorar um pouco. Estávamos ambos emocionados com o que acabávamos de decidir. Vamos casar no sábado, disse ele com firmeza. Uma cerimônia pequena, só com a família. O meu padre vai oficializar. Então, o seu sorriso tornou-se malicioso. Depois, vou levá-la para uma lua de mel de verdade. Um lugar quente e isolado, onde eu possa adorá-la como deve ser. Naquela noite, dormi nos braços de Dante pela primeira vez, envolta em lençóis caros, rodeada pelo aroma de cedro. Ele me abraçou como se eu fosse preciosa, acariciando meu cabelo e sussurrando promessas em italiano que eu não entendia, mas que sentia na minha alma. O sábado chegou com um sol brilhante e uma agitação de atividades. A família de Dante invadiu a vila. Lá estava o pai dele, um homem de cabelos grisalhos com os olhos de Dante e um ar de autoridade absoluta. Também estavam lá os irmãos dele e suas namoradas, primos, colegas e pessoas cujas funções eu não conseguia definir muito bem. A cerimônia foi realizada no jardim da vila, sob um arco de rosas brancas. Eu usava um vestido branco simples que Dante tinha conseguido de alguma forma. Era perfeitamente ajustado, elegante e bonito. Ele usava um fato preto e os seus olhos nunca se afastaram de mim enquanto eu caminhava pelo corredor até ele. A cerimônia foi conduzida em italiano e inglês. As palavras do padre eram solenes e vinculativas. Quando Dante deslizou a aliança de platina com um único diamante perfeito no meu dedo, a sua mão tremeu ligeiramente. Com este anel, eu te desposo, disse ele com a voz cheia de emoção. Prometo proteger-te, cuidar de ti e amar-te por todos os meus dias. Com este anel eu te desposo, repeti, deslizando uma aliança de platina igual no seu dedo. Prometo confiar em ti, apoiar-te e amar-te por todos os meus dias. Pode beijar a noiva, disse o padre com um pequeno sorriso. Dante segurou o meu rosto com as duas mãos, o seu toque reverente. Minha, sussurrou ele. Finalmente completamente meu. Teu, concordei. Sempre teu. O beijo foi suave, doce e cheio de promessas. E atrás de nós, a família dele explodiu em aplausos e gritos de alegria. A família dele explodiu em aplausos e gritos de alegria, mas eu mal os ouvi. Tudo em que conseguia me concentrar era Dante e a maneira como ele me olhava, como se eu fosse a lua. Fui tomada por uma sensação de certeza que se instalou sobre mim como um cobertor. A recepção foi barulhenta e alegre, cheia de comida, vinho e risos. A certa altura, o pai de Dante chamou-me à parte, com uma expressão séria. O meu filho não é um homem fácil de amar, disse ele no seu inglês com sotaque. Ele é duro, às vezes cruel. O seu trabalho é perigoso. Os seus inimigos são numerosos. Eu sei, disse eu suavemente, mas ele ama-vos com tudo o que tem. Nunca o vi assim, suave, feliz e em paz. Ele colocou a mão sobre a minha. Bem-vinda à família, filha. Agora és uma de nós e vamos proteger-te com a mesma intensidade com que o Dante o faz. Naquela noite, o Dante carregou-me pela soleira da porta até o quarto dele, agora o nosso quarto, e fez amor comigo com tanta ternura que eu chorei. Ele adorou cada centímetro de mim, sussurrando promessas e elogios em italiano e inglês, mostrando-me com o seu corpo o que eu significava para ele. Depois, ficamos deitados juntos, a minha cabeça no seu peito e os seus dedos traçando padrões no meu ombro nu. Sem arrependimentos? Perguntou ele suavemente. Nenhum, respondi honestamente. E tu? O meu único arrependimento é não ter te encontrado mais cedo. Ele beijou o meu cabelo. Agora tenho-te, disse ele, e nunca mais te vou deixar. 3 meses depois encontrei o Marcos numa cafetaria. Ironicamente, não era aquela onde eu trabalhava. Eu tinha deixado aquele emprego e passava os meus dias a escrever o romance com que sempre sonhei. O meu marido apoiava-me totalmente e tinha transformado um dos quartos da vila no escritório perfeito. Marcos estava com péssimo aspecto, mais magro, mais velho e desgastado por problemas legais e humilhação pública. Ele olhou para mim, para o enorme diamante no meu dedo e para as roupas de grife que agora eu usava sem pensar 2 vezes. Emma, ele sussurrou. Ouvi dizer que você se casou com Salvatore. É verdade? É verdade, eu disse calmamente. Por quê?
A pergunta saiu dele, desesperada. Por que ele? Sabes quem ele é, o que ele faz? Pensei em Dante, a maneira como ele me abraçava à noite, a maneira como ele encorajava a minha escrita, a maneira como ele movia céus e terras para me fazer sentir valorizada todos os dias, a família que eu tinha ganho, a vida que eu tinha construído, o amor constante que me cercava. Sei exatamente quem ele é, disse suavemente. E amo-o mesmo assim, mais do que jamais imaginei ser possível. Ele é perigoso para os seus inimigos, sim, sorri. Mas para mim, ele é segurança. Ele é o meu lar. Ele é tudo o que eu nunca soube que precisava. Marcos parecia querer dizer mais alguma coisa. Mas o que poderia dizer? Ele tinha me deitado fora como lixo. No entanto, eu tinha encontrado ouro nas ruínas. Espero que estejas feliz, disse ele finalmente. Pela primeira vez ele parecia sincero. Estou, respondi simplesmente. Mais feliz do que nunca estive contigo. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Deixei-o ali parado e fui até onde Lorenzo me esperava no carro. Em casa, porque a vila era agora o meu lar, Dante esperava por mim na entrada, andando de um lado para o outro como sempre fazia quando eu saía sem ele. Estás atrasada, disse ele, puxando-me para os seus braços. Fiquei preocupado. Encontrei Marcos e todo o seu corpo ficou tenso. Ele magoou-te? Ameaçou-te? Ele não fez nada, disse eu calmamente, pressionando a minha mão no seu peito. Ele só perguntou se eu estava feliz. O que lhe disseste? Fiquei na ponta dos pés e beijei-o suavemente. Eu disse-lhe a verdade, que estou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Encontrei alguém que reconhece o meu valor, me valoriza e me ama exatamente como sou. O sorriso de Dante iluminou o seu rosto, transformando as suas feições severas. Vem, disse ele. Tenho algo para te mostrar. Ele levou-me ao meu escritório, onde vi um pacote na minha secretária. Dentro estava uma cópia publicada do meu romance, aquele que terminei no mês passado, que Dante enviou discretamente para os seus contatos editoriais sem me contar. Vai ser lançado no próximo mês, disse ele, observando a minha reação. Eles querem fazer uma série completa. A minha esposa, a autora best-seller, olhei para o livro, para o meu nome na capa, para o meu sonho tornado realidade. Como é que sabias? Perguntei a Emma. Ele puxou-me para perto, com os braços à minha volta por trás e o queixo apoiado no meu ombro. O que é meu? Eu cuido dos teus sonhos porque agora são os meus sonhos. A tua felicidade é o meu único objetivo. Virei-me nos seus braços, com lágrimas a correrem pelo meu rosto, e beijei-o com todo o meu coração. Este homem perigoso, poderoso e possessivo, pegou nos meus pedaços partidos e construiu-me um palácio. Amo-te, sussurrei contra os seus lábios. Amo-te mais, respondeu ele, e vou passar o resto da minha vida a prová-lo. Fora da janela, o sol se punha sobre os jardins da vila, pintando tudo em tons dourados. Envolvida nos braços do meu marido e cercada pela vida que construímos juntos, finalmente entendi o que significava ser valorizada, protegida e amada completamente, possessivamente e eternamente. Marcos perguntou-me se eu já tinha um anel, rindo da minha mão vazia. Agora, eu usava uma aliança de casamento que significava tudo. O homem que a colocara ali moveria céus e terras para me manter segura, feliz e amada. Encontrei o meu para sempre nos olhos escuros de um homem perigoso no estacionamento de um supermercado, que viu o meu valor quando ninguém mais viu. Nunca fiquei tão grata por um pneu furado.